A figura que a história imortalizou como Sir Francis Walsingham veio ao mundo em algum momento dos primeiros anos da década de 1530, com a maioria dos estudiosos apontando 1532 como seu provável ano de nascimento. Sua origem remonta ao condado de Kent, mais precisamente à pacata vila de Chislehurst, hoje um encantador subúrbio londrino, mas que na época, ficava bem distante da agitação da capital. Seu pai, William Walsingham, era um advogado de destaque, com influentes conexões entre altos funcionários do governo e a nobreza inglesa. Não por acaso, seu tio Edmund ocupava um cargo de prestígio na administração da Torre de Londres, um lugar que na Idade Moderna, servia tanto como prisão quanto como refúgio para os poderosos. A família Walsingham já havia deixado sua marca em Londres séculos antes, durante a Baixa Idade Média, quando prosperou como comerciantes de vinho a ponto de um de seus antepassados adquirir uma propriedade suntuosa. Seu sonho: estabelecer-se em uma mansão nos arredores de Chislehurst e consolidar o nome da família como uma das mais respeitadas de Kent. Sua mãe, Joyce Denny, pertencia à influente família Denny de Hertfordshire, região ao norte da capital. Francis era o orgulho de Joyce e William, o filho único em meio a 4 irmãs, Bárbara, Christina, Elizabeth e Mary. Embora a tristeza tenha marcado a infância do menino, William faleceu em 1534, quando Francis ainda era uma criança, privando-o para sempre do convívio paterno. O destino de Walsingham foi moldado pelos turbulentos acontecimentos políticos e religiosos de sua época. Ainda na década de 1530, quando ele mal saíra da primeira infância, a Inglaterra vivia os primeiros abalos da Reforma Protestante, iniciada em 1517 com as 95 Teses de Martinho Lutero, um grito de contestação contra a Igreja Católica que ecoou por toda a Europa. Enquanto o movimento ganhava força em regiões como a Alemanha e o norte do continente na Inglaterra, o cenário era outro. O rei Henrique VIII, inicialmente um ferrenho defensor do catolicismo, a ponto de receber do Papa Leão X o título de Defensor da Fé, rompeu com Roma por motivos pessoais. Sua obsessão por um herdeiro masculino o levou a anular seu casamento com Catarina de Aragão e desposar Ana Bolena, um ato que, além de abalar as estruturas da Igreja, deu origem à Igreja da Inglaterra, uma instituição que, embora mantivesse muitos rituais católicos, abria espaço para as ideias reformistas. Foi nesse contexto de transformações que Walsingham cresceu. Órfão de pai, ele encontrou amparo em John Carey, segundo marido de sua mãe e primo de Henry Carey, um nobre próximo à corte. Os Careys, por sua vez, tinham laços estreitos com os Bolena, família de Ana Bolena, cuja ascensão e queda trágica, acusada de traição e executada em 1536, devem ter deixado marcas na memória do jovem Francis. Embora não saibamos ao certo como ele reagiu a esses eventos, é inegável que sua educação, desde cedo, foi permeada pelo protestantismo. Na adolescência frequentou King's College em Cambridge, um reduto de pensadores reformistas, e depois se aperfeiçoou em Gray's Inn, uma das prestigiosas escolas de direito de Londres. Os anos 1540 e início dos 1550 foram um período de esperança para os protestantes ingleses. Com a morte de Henrique VIII em 1547, seu filho Eduardo VI subiu ao trono, e um grupo de conselheiros progressistas implementou reformas religiosas mais ousadas. Porém, a euforia durou pouco. Em 1553, a jovem Eduardo faleceu, e a tentativa de entronizar Lady Jane Grey, uma protestante, foi frustrada por Maria I, filha primogênita de Henrique VIII e Catarina de Aragão. Com sua coroação, a Inglaterra mergulhou em uma era de perseguição aos reformistas, revertendo décadas de avanços. Para Walsingham, esse foi um golpe duro, mas também o início de uma missão que definiria sua vida, a defesa intransigente da causa protestante, custe o que custar. Maria Tudor não era uma rainha qualquer. Criada na fé católica romana por pais igualmente devotos, sua mãe, Catarina de Aragão, havia sofrido humilhações indizíveis nas mãos dos protestantes que cercavam Henrique VIII. A década de 1530 e 1540 fora marcada por uma aliança inquebrantável entre pai e filho, Eduardo VI, na promoção da reforma, mas também por uma resistência silenciosa e obstinada de Maria, que jurara restaurar a antiga fé. E quando, enfim, o trono lhe foi entregue em 1553, ela não hesitou. Em 5 anos de reinado, de 1553 a 1558, a Inglaterra assistiu a um dos capítulos mais sombrios de sua história: a reconciliação forçada com Roma, a caça implacável aos hereges e as fogueiras que consumiram centenas de protestantes.
Os relatos de mártires queimados vivos, homens e mulheres cuja única culpa era recusar a autoridade papal, ecoaram pela Europa, selando para sempre o epíteto de Maria, a Sanguinária. Mas a história, como sempre, é mais complexa que a lenda. Sim, houve perseguição, sim, houve violência. Porém, reduzir seu reinado a um banho de sangue é ignorar as nuances de uma mulher que via na fé católica não apenas uma questão de dogma, mas de lealdade dinástica e de ordem social. Enquanto isso, do outro lado do Canal da Mancha, uma diáspora silenciosa tomava forma. Centenas de protestantes ingleses, impossibilitados de praticar sua fé em solo natal, embarcaram rumo a terras onde o evangelho era pregado sem medo. Cidades como Genebra, Basileia e Estrasburgo, faróis do protestantismo radical, acolheram esses exilados, oferecendo-lhes não apenas refúgio, mas uma comunidade de irmãos na fé, entre eles um jovem Francis Walsingham, cuja jornada pelo continente entre 1550 e 1551 já o havia exposto às ideias mais avançadas da Reforma. Quando a ascensão de Maria tornou a Inglaterra hostil, ele não teve dúvidas, partiu para a Europa, onde o ar era mais livre e as ideias, mais ousadas. Em 1555, suas pegadas o levaram à Universidade de Pádua, na Itália, onde se dedicou ao estudo do direito civil. Mas foi nos cantões suíços, especialmente em Genebra, que seu espírito encontrou seu verdadeiro lar. Ali, sob a sombra de João Calvino, o protestantismo havia se transformado em algo além de uma rebelião contra Roma. Era uma revolução teológica e moral. As igrejas despojadas de ouro e imagens, os cultos em língua vernácula, o estudo meticuloso das escrituras, tudo isso falava diretamente à alma de Walsingham. Entre os exilados ingleses que ali se reuniam, ele absorveu não apenas a doutrina, mas a urgência de uma fé purificada, livre dos resquícios do catolicismo. Essa seria a semente do puritanismo, movimento que décadas depois sacudiria a Inglaterra. Mas o destino tinha outros planos. Em 1554, Maria selou uma aliança que mudaria o curso da história, seu casamento com Felipe II da Espanha, o campeão da Contra-Reforma. Para os protestantes era um pesadelo tornado realidade, a união de dois dos maiores inimigos da Reforma. Por anos, pareceu que a Inglaterra permaneceria católica, que os exilados jamais retornariam, que as fogueiras jamais se apagariam. Até que em 1558 o imprevisível aconteceu. Após uma gravidez fantasma e uma saúde cada vez mais frágil, Maria faleceu em novembro, levando consigo o sonho de uma Inglaterra católica. Seu lugar foi ocupado por sua meia-irmã, Elizabeth, filha de Ana Bolena, a rainha que Henrique VIII havia executado, mas cujo legado protestante agora ressurgia com força total. A notícia se espalhou como fogo entre os exilados. Era hora de voltar. Walsingham não perdeu tempo. Até o início de 1559, já estava de volta a Kent, sua terra natal, pronto para servir a uma nova era. E o momento não poderia ser mais propício. O parlamento, convocado nos primeiros anos do reinado de Elizabeth, era um campo de batalha ideológico. A Elizabethan Religious Settlement de 1559 buscava um meio-termo, uma igreja da Inglaterra protestante, mas com traços católicos, um compromisso que desagradava tanto aos conservadores quanto aos radicais. Para homens como Walsingham, que haviam respirado o ar puro das cidades calvinistas, era uma solução tímida e insuficiente. Ele não queria uma reforma pela metade. Queria uma igreja purificada, livre das sombras de Roma, alinhada com os princípios que havia abraçado no exílio. E assim começou sua batalha. Não mais nas ruas de Genebra ou nos salões de Basileia, mas nos corredores do poder em Londres. Junto a outros líderes puritanos, ele pressionaria Elizabeth, desafiaria o establishment e lutaria para que a Inglaterra não se contentasse com um protestantismo morno. Porque para Walsingham, a fé não era uma questão de conveniência política, era uma guerra pela alma da nação. E ele estava disposto a travá-la até o fim. Os bastidores do poder não se revelam por acaso. Enquanto a Igreja da Inglaterra ainda se equilibrava entre a tradição e a reforma, Walsingham já operava nas sombras da história, tecendo as redes que fariam dele uma das figuras mais temidas e admiradas de seu tempo. Não foi por mero acaso que em 1559, ele ocupou uma cadeira no parlamento, e voltaria a fazê-lo em 1563, desta vez como representante de Lyme Regis. Mas os registros são escassos, quase deliberadamente vagos, como se o próprio destino conspirasse para manter seus primeiros passos na política envolto em mistério. E não é surpresa, Walsingham não era homem de deixar rastros para os curiosos.
Sua carreira, nos anos iniciais do reinado de Elizabeth, foi construída com a mesma discrição com que ele mais tarde conduziria suas operações de inteligência, silenciosa, eficiente e, acima de tudo, letal. O que sabemos, ou melhor, o que podemos saber, é fragmentado, resgatado a custo por antiquários que séculos depois, garimparam entre papéis esquecidos. Muitos de seus documentos se perderam no turbilhão do século XVII, vítimas do tempo ou de mãos inimigas. Mas o pouco que resta basta para revelar um padrão. Walsingham não seguia o script dos demais secretários de Estado. Enquanto seus pares se contentavam com a burocracia palaciana, ele já agia como um estrategista, um homem cujo olho estava fixo não apenas nos despachos oficiais, mas nas ameaças que se moviam nas entrelinhas. E foi assim, entre lacunas e silêncios, que ele começou a servir a William Cecil, o homem que mais do que ninguém entendia o valor de um aliado que enxergava além das aparências. Bajo o mando de Cecil, Walsingham não era um mero funcionário, era uma arma. Sua missão? Ser os olhos e ouvidos da coroa onde os inimigos da Inglaterra menos esperavam. Como inteligencer, ele não apenas coletava informações, ele as decifrava, transformando rumores em estratégias e suspeitas em ações. Sua rede de contatos, forjada nos anos de exílio entre a Suíça, a Itália e a França, agora se tornava uma ferramenta de Estado. Católicos conspiradores, mercadores com duplas lealdades, nobres descontentes, todos passavam pelo crivo de seu gênio analítico. Era um trabalho que exigia mais do que astúcia, exigia uma fé inquebrantável na causa protestante, uma convicção de que cada segredo desvendado era um golpe contra as trevas do papismo. E Walsingham, mais do que ninguém, estava disposto a pagar esse preço. Enquanto sua carreira ganhava contornos cada vez mais definidos, sua vida pessoal conhecia tanto a alegria quanto a tragédia. Em 1562, casou-se com Anne Barney, filha de um homem que havia sido prefeito e depois lorde-prefeito de Londres, uma aliança que não apenas fortalecia seus laços com a elite mercantil, mas também o inseria em círculos onde o puritanismo não era apenas uma crença, mas um estilo de vida. Anne, no entanto, seria levada pela morte apenas 2 anos depois, deixando para trás um viúvo que, mesmo em meio ao luto, não podia se dar ao luxo de parar. Em 1566, Walsingham se casaria novamente, desta vez com Úrsula St. Barbe, herdeira de uma família da nobreza de Somerset, cujos valores austeros ecoavam os seus próprios. Com ela, finalmente conheceria a paternidade, primeiro com Francis, nascida em 1567, e depois com Mary em 1573. 2 filhas, nenhum herdeiro masculino, mas isso pouco importava a um homem cujo legado não seria medido em terras ou títulos, e sim em atos. A família Walsingham não era apenas um refúgio, era uma fortaleza. Sua casa em Setting Lane, perto da Torre de Londres, tornará-se um ponto de encontro para os protestantes mais radicais, enquanto sua propriedade em Kent oferecia o respiro necessário quando a peste assolava a capital. Era um mundo pequeno, o da elite elisabetana, alguns milhares de almas que se conheciam, se casavam, se traíam e, acima de tudo, se observavam. E nesse tabuleiro Walsingham movia suas peças com precisão. Suas irmãs, Mary e Elizabeth, casaram-se com homens que, como ele, estavam no epicentro do poder. Sir Walter Mildmay, um pilar das finanças da coroa, e Sir Peter Venvord, um voz ferrenha pela reforma religiosa no parlamento. Não eram alianças casuais, eram investimentos em uma rede de influência que décadas depois, ainda sustentaria seu nome. Mas foi na França, em 1570, que Walsingham provaria seu valor de maneira definitiva. Enviado como parte de uma missão diplomática em pleno caos das guerras de religião, ele chegou a um país dilacerado, onde católicos e huguenotes se degolavam em nome de Deus. A tolerância que Elizabeth pedia a Carlos IX era, na prática, uma moeda sem valor. Mas Walsingham não estava lá para negociar palavras. Estava lá para avaliar, para entender até onde a França poderia ser uma ameaça ou uma aliada, para mapear as fraturas em sua corte e, acima de tudo, para garantir que os protestantes franceses não fossem abandonados à própria sorte. Porque, para ele, a luta deles era a mesma, uma batalha pela sobrevivência de uma fé que Roma jurara exterminar. E se a Inglaterra não agisse, quem o faria? A resposta, como sempre, estava em suas próprias mãos. Paris não era apenas um palco de festas e alianças frágeis, era o ventre de uma fera prestes a despertar. E quando o fez, na madrugada de 24 de agosto de 1572, o sangue dos huguenotes inundou suas ruas como um rio de vingança. O massacre de São Bartolomeu não foi um surto de violência espontânea.
Foi um cálculo frio, uma purga orquestrada pelos Guise e pela coroa francesa, com a bênção taciturna de um rei fraco e a cumplicidade de um papa que via heresia em cada respiro protestante. Walsingham, testemunha ocular daquele horror, não se limitou a observar. Enquanto os sinos das igrejas tocavam em celebração macabra e os corpos se empilhavam como lenha, ele e seus homens abriram as portas da embaixada inglesa como um farol na tempestade. Ali, entre paredes que tremiam com os gritos da cidade, dezenas de protestantes encontraram refúgio: homens, mulheres, crianças, todos marcados para a morte por um crime único: ousar crer de maneira diferente. Aquele foi o momento em que Francis Walsingham entendeu, com uma clareza cortante como uma lâmina, que a tolerância era uma ilusão, que a Europa não ofereceria trégua aos que desafiavam Roma, e que a Inglaterra, se quisesse sobreviver, teria que se tornar mais do que um reino, teria que se tornar um baluarte. Não por acaso foi ali, entre os escombros morais daqueles dias, que sua missão se cristalizou. A defesa da fé protestante não era apenas uma questão de consciência, mas de sobrevivência nacional. Se a França podia se afogar no sangue de seus próprios filhos, o que impediria a Espanha de fazer o mesmo com a Inglaterra? O que impediria o Papa de declarar Elizabeth uma herege a ser exterminada, como já fizera com sua mãe, Ana Bolena? Quando Walsingham finalmente deixou Paris, em 1573, não carregava apenas malas de documentos e cartas cifradas. Carregava a certeza de que a guerra pela alma da Europa já havia começado, e que a Inglaterra, queresse ou não, estava no olho do furacão. Enquanto isso, em Londres, o cenário político se reorganizava. Lord Burghley, o astuto Cecil, ascendia a Lord High Treasurer, deixando vaga a posição de secretário de Estado. Um cargo que nas mãos erradas poderia ser um mero apêndice burocrático, mas nas mãos certas, nas mãos certas, era a chave para mover um reino. Sir Thomas Smith, seu predecessor, era um homem de letras, um humanista brilhante, mas já carregava o peso dos anos. Sua nomeação foi um lugar comum, um nome seguro para um tempo incerto. Até que, como um golpe de mestre, Walsingham foi chamado de volta. Não foi por acaso. Não foi por piedade. Foi porque a rainha, aquela que dançava no fio da navalha entre a diplomacia e a sobrevivência, reconheceu nele algo raro. Um homem que via o jogo de xadrez europeu não como um tabuleiro de peças, mas como um campo de batalha onde cada movimento poderia significar a diferença entre a salvação e o aniquilamento. Quando assumiu como co-secretário ao lado de Smith em dezembro de 1573, Walsingham não herdou apenas um título. Herdou o peso de um império nascente e frágil cercado por lobos. E lobos, ele sabia, não se contentam com migalhas, eles devoram. O cargo de secretário de Estado naqueles tempos não era um posto administrativo qualquer. Era o nervo central do poder. O homem que ocupava aquela posição não apenas redigia cartas ou organizava despachos. Ele era o guardião dos segredos da coroa, o arquiteto das sombras, aquele que decidia quais informações chegavam aos ouvidos da rainha e quais desapareciam no esquecimento. Em um mundo onde a traição era moeda corrente e a lealdade um luxo, Walsingham se tornou filtro entre Elizabeth e o caos. E o caos, ele sabia, não vinha apenas de além-mar. Enquanto a Espanha de Felipe II sonhava em reconquistar a Inglaterra para o catolicismo, enquanto o Papa lançava bulas de excomunhão como flechas envenenadas, um outro perigo crescia mais perto, tão real quanto o cheiro de pólvora após um tiro. A Irlanda, aquela ilha rebelde e indomável, fermentava em descontentamento. Um descontentamento que, se não fosse contido, poderia se transformar na faca nas costas da Inglaterra. E Walsingham, que já provara seu valor nas intrigas de Paris, agora teria que provar que poderia domar não apenas os demônios do continente, mas também os que assombravam o próprio quintal da coroa. A Irlanda não era apenas um espinho cravado no flanco da Inglaterra, era uma ferida aberta, supurando descontentamento e ameaças. Um território que, apesar de subjugado pela espada de Henrique VIII e pela astúcia de seus sucessores, recusava-se a curvar-se de todo. Os Tudor haviam sonhado em transformá-la em uma extensão dócil do reino, mas a realidade era um pântano de rebeliões, clãs indomáveis e uma resistência que se alimentava da própria terra. Quando Walsingham assumiu seu posto em 1573, a ilha já não era apenas um problema militar, era um buraco negro devorando ouro, homens e paciência. Cada guarnição custava sangue e prata, cada revolta esvaziava os cofres de uma coroa que já lutava para sustentar suas ambições no continente. E como se não bastasse, havia ela, Maria Stuart, a rainha deposta da Escócia, uma sombra que pairava sobre Londres como um presságio de tempestade. Exilada em castelos do norte da Inglaterra desde os anos 1560, Maria era o fantasma que assombrava os sonhos de Elizabeth.
Uma católica fervorosa com um filho protestante no trono escocês e um exército de simpatizantes dispostos a vê-la como a legítima herdeira da Inglaterra. Não fosse pela teimosia de Elizabeth em recusar o casamento, e com ele, a esperança de um herdeiro de sangue Tudor, a questão seria meramente protocolar. Mas a rainha virgem, aos 40 anos, ainda dançava em torno da ideia do matrimônio como um gato em torno de um prato de leite envenenado. E enquanto hesitava, Maria Stuart sorria, rezava e tecia sua teia de intrigas, uma rainha sem coroas, mas com uma fé inquebrantável e um nome que ecoava como um chamado à rebelião em cada missa clandestina celebrada nos porões de Londres. Foi nesse caldeirão de traições potenciais que Walsingham forjou sua arma mais letal, uma rede de espiões tão densa que até o ar parecia carregar segredos. Desde os anos 1560, ele já plantava informantes como sementes de discórdia, mas agora, com o peso do cargo de secretário de Estado, podia regar essa horta de sombras com os recursos da própria coroa. Seus agentes infiltraram-se em Roma, onde o Papa abençoava conspirações entre suspiros de incenso, em Paris, onde os salões da corte francesa sussurravam promessas de alianças perigosas, e até nos antros dos exilados católicos ingleses, que sonhavam em ver Maria no trono e Elizabeth de joelhos. Cada relatório que chegava às mãos de Walsingham vinha cifrado, assinado com codinomes tirados da mitologia clássica, como se os fantasmas de César e Aníbal estivessem, eles mesmos, espiando pelos ombros dos conspiradores. Alguns desses documentos, amarelados pelo tempo, ainda repousam nos arquivos nacionais de Londres, desafiando os historiadores a decifrar seus enigmas. Quem era Hércules? Que traição escondia-se por trás do nome Cleópatra? A resposta, muitas vezes, morria com os homens que a conheciam. Mas enquanto seus espiões dançavam na corda bamba da dupla lealdade, Walsingham voltava os olhos para a Irlanda. O fardo financeiro da ilha havia se tornado insustentável, e o plano de Burghley, aquele mestre da moderação que preferia seduzir os lordes irlandeses com títulos e promessas, havia se mostrado tão eficiente quanto tentar apagar um incêndio com palavras doces. Era a hora de uma abordagem diferente. Walsingham reuniu em torno de si uma leva de oficiais leais, homens dispostos a trocar a diplomacia pela espada quando necessário. Em Dublin, o centro nervoso do domínio inglês, ele exigia relatórios precisos, mas nas províncias, onde a lei da coroa era pouco mais que um eco distante, seus comandantes recebiam cartas patentes, licenças para governar com mão de ferro. Era a lei marcial disfarçada de administração e os resultados, ao menos no papel, pareciam promissores. Até que não foram. Porque a Irlanda, como um animal acossado, só se tornava mais feroz quando pressionada. E enquanto Walsingham tentava domá-la, outro fantasma voltava a assombrar a corte, o casamento de Elizabeth. Em 1577, a rainha já não era mais uma jovem cujo ventre poderia garantir o futuro da dinastia. Aos 44 anos, o relógio biológico havia soado seu último alarme, e a questão da sucessão voltava a ser um jogo de xadrez mortal. Diante da ameaça constante de Madrid e Roma, seus conselheiros Cecil, o pragmático, e Walsingham, o desconfiado, sabiam que um casamento estratégico poderia ser a âncora que impediria a Inglaterra de afundar. E havia um nome que brilhava como uma lâmina no escuro: Francisco, duque de Anjou e Alençon, irmão do rei francês, jovem o suficiente para ser filho de Elizabeth, mas ambicioso o bastante para sonhar em ser seu marido. A corte murmurou. A rainha hesitou. E enquanto o destino da Inglaterra pendia por um fio, Walsingham mantinha os olhos abertos, as mãos nos relatórios cifrados e a lâmina afiada. Porque no jogo dos tronos, a próxima jogada poderia ser a última. Mas enquanto a corte se perdia em sonhos de alianças e casamentos reais, a realidade era muito menos romântica. A Espanha e a França não eram meros rivais distantes. Eram lobos à espreita, prontos a aproveitar qualquer fraqueza. E dentro das próprias fronteiras da Inglaterra, as tensões fervilhavam como um caldeirão prestes a transbordar. Um casamento com Anjou poderia ser uma solução elegante, um gesto diplomático envolto em seda e promessas. Mas Walsingham sabia que por trás do sorriso dos embaixadores franceses, espreitava a sombra de São Bartolomeu. Ele não esquecera. Não esquecera o cheiro de sangue nas ruas de Paris, nem os gritos dos huguenotes massacrados enquanto os sinos das igrejas tocavam em celebração. Para ele, a França não era uma aliada, era uma armadilha disfarçada de cortejo. E embora fosse um homem de maneiras impecáveis que pesava cada palavra para não ferir suscetibilidades, sua desconfiança era um muro de pedra. Cecil, o velho mestre da prudência, compartilhava daquele mesmo receio. Juntos, eles teciam uma rede de precauções, porque se Elizabeth morresse sem herdeiro,
e Deus sabia que a rainha dançava com a morte mais vezes do que admitia. O que restaria da Inglaterra protestante? Um reino à mercê dos católicos, um tabuleiro vazio para que Espanha e França disputassem os pedaços. Então, eles prepararam o impensável. Não um plano, mas um mecanismo, algo que pudesse ser acionado no momento exato em que o trono vacilasse. Chamaram-no de Respublica, um termo antigo, quase esquecido, que soava como heresia nos ouvidos de uma monarquia. Uma comunidade governada não por um só, mas por muitos. O que hoje chamaríamos de república. Imaginem, se a coroa caísse, se a sucessão se tornasse um vácuo sangrento, a Inglaterra não se joelharia diante de um novo rei estrangeiro. Ela se levantaria organizada, fria, implacável, governada por aqueles que já a governavam nas sombras. O Privy Council não era apenas um conselho. Era o esqueleto de um novo corpo político, uma máquina que poderia, se necessário, dispensar a cabeça que a coroava. E por um momento quase funcionou. As negociações com Anjou esfriaram, como sempre acontecia com os sonhos de Elizabeth. O duque francês partiu, levando consigo as esperanças de um casamento que nunca seria, e a rainha ficou com o que sempre teve, seu reino, seu povo, e a sombra de sua própria mortalidade. Mas o verdadeiro trabalho não estava nos salões de baile, e sim nas salas abafadas de Westminster e Greenwich, onde Walsingham e seus homens moldavam o destino da Inglaterra entre pilhas de papéis e selos de cera. Ali no coração do poder, o Privy Council era uma bestas de duas cabeças, uma visível pomposa, cheia de lordes e condes como Leicester, homens de espadas e sorrisos fáceis, que sabiam como agradar a rainha. A outra cabeça, porém, era feita de homens como Cecil e Walsingham, gente educada, humanistas que trocavam versos latinos por estratégias, advogados que viam nas leis não apenas letras, mas armas. Eram eles que transformavam a vontade da coroa em ação, que decifravam os códigos dos espiões e escreviam as respostas que mantinham a Inglaterra de pé. E Walsingham era o mestre dessa orquestra silenciosa. Como secretário de Estado, ele não apenas assinava documentos, ele os devorava. Cartas de Irlanda, onde a rebelião era um fogo que nunca se apagava. Despachos de embaixadores, cada palavra uma pista, cada pausa uma ameaça. Relatórios de espiões, escritos em tinta que secava com o sangue de traidores. Seu escritório em Seton Lane era um labirinto de papéis, tão meticulosamente organizado que até hoje os arquivos de Londres guardam ecos daquele sistema. Pastas etiquetadas por reino, por assunto, por nível de urgência. Enquanto outros nobres se perdiam em banquetes, ele catalogava o caos. Enquanto a corte ria, ele anotava cada detalhe em seu daibuko, o inventário obsessivo de um homem que sabia que no jogo do poder, um documento perdido poderia ser uma batalha perdida. E não era apenas burocracia. Walsingham era um polímata da sombra, um homem que lia tratados de teologia e relatórios de espionagem com o mesmo fervor, que recebia cartas de pastores puritanos e de capitães mercantes, todos ansiosos para moldar as políticas que sairiam de sua pena. Ele era, em essência, o primeiro workaholic da história moderna, um viciado em trabalho antes que o termo existisse. E sua obsessão tinha um propósito: manter a Inglaterra respirando, mesmo quando a rainha hesitava. Porque Elizabeth. Ela era a glória e a praga de seus ministros. Uma mulher que podia recitar Cícero em latim mas tremia ao assinar uma ordem de execução. Que sonhava com o Reino Unido mas adiou cada decisão até o último suspiro. Walsingham a amava, ou pelo menos amava o que ela representava. Mas trabalhar para ela era como dançar em um campo minado. Um dia, ela o chamava de meu bom Sir Francis, no outro, atirava um chinelo em sua direção, acusando-o de protetor de heréticos, por apoiar os puritanos no parlamento. Ele aprendeu a se curvar, a engolir o orgulho, a fingir uma doença quando a corte se tornava insuportável. Retirava-se para sua casa em Londres, onde podia trabalhar sem a sombra constante da coroa, onde as paredes não ecoavam com os caprichos de uma rainha que governava com o coração quando deveria governar com a cabeça. E então havia a questão do dinheiro. Elizabeth era avara como um dragão guardando seu tesouro, e cada libra gasta em defesa era uma batalha. Walsingham, que via a Espanha se armando e a França sorrindo com dentes afiados, esbarrava constantemente naquele muro. Majestade, precisamos de mais navios. Sir Francis, os cofres estão vazios. Majestade, os espiões em Antuérpia relatam. Sir Francis, economize. Era um jogo de xadrez onde ela movia as peças com relutância, e ele, com a paciência de um homem que sabia que um erro poderia custar não apenas uma partida, mas um reino. E depois estava a religião. A religião. Elizabeth gostava de sua igreja da Inglaterra, protestante o suficiente para irritar Roma,
católica o suficiente para não assustar seus súditos. Um meio-termo elegante, uma dança cuidadosa entre a cruz e o altar. Walsingham, porém, era puritano. Não daqueles que queimavam imagens em praça pública, mas de uma fé austera, que via em cada crucifixo um eco do papado e em cada missa um perigo. Ele tolerava os rituais da rainha, mas em seu íntimo, sabia que a verdadeira batalha não era contra a Espanha, era contra a hesitação. Contra a ideia de que se poderia servir a dois senhores, Deus e a conveniência política. Havia dias em que ele sonhava em fugir, em embarcar para a Etiópia, como dissera uma vez em um acesso de frustração, onde ao menos não teria que curvar-se diante de uma mulher que governava com lágrimas e raiva. Mas não fugia, porque Francis Walsingham não era apenas um servo da coroa, era o guardião de algo maior, e enquanto a rainha vacilava, ele mantinha a lâmina afiada. O respeito entre a monarca e seu ministro era genuíno, mas não era terno. Era o tipo de lealdade forjada no fogo das crises, onde a admiração se misturava à necessidade mútua. Walsingham não se contentava em declarar sua devoção, ele aprovava com atos. 20 anos a serviço da rainha, 20 anos esculpindo estratégias com a mesma precisão com que um ourives lapida um diamante. Não era um homem de gestos vazios, era um homem de mesa repleta de papéis, de tinta que secava sobre decretos enquanto a Europa ardia em conspirações. E então veio o verão de 1579, e com ele, o estupim que transformaria a Irlanda em um barril de pólvora. James Fitzmaurice Fitzgerald, aquele lorde anglo-irlandês de sorriso afável e fé inquebrantável, retornou a Minster como um fantasma do passado, ou melhor, como um arauto da Guerra Santa. 5 anos antes, havia partido em busca de aliados no continente, vendendo a ideia de uma cruzada católica para reconquistar a Irlanda. E agora voltava não sozinho, mas acompanhado por um punhado de soldados espanhóis, pagos pelo próprio Papa Gregório XIII, como se o céu tivesse decidido bancar a rebelião. Fitzmaurice não era um sonhador, era o fósforo que atearia fogo à paciência dos senhores locais. E o fogo se alastrou. O conde de Desmond, o mais poderoso dos lordes de Minster, juntou-se à causa, transformando uma faísca em um incêndio que consumiria 4 anos de sangue, suor e milhares de homens. Walsingham, em Londres, orquestrava a resposta como um maestro sombrio. Não havia exércitos digitais nem satélites, apenas uma rede de informantes leais, cartas seladas com cera, e a determinação fria de um homem que sabia que cada barril de pólvora enviado, cada saco de grãos despachado, cada soldado recrutado nos portos de Gales e do oeste da Inglaterra poderia ser a diferença entre a vitória e o colapso. Era uma máquina de guerra burocrática, e ele era seu engenheiro. De Whitehall ou de sua residência londrina, armado apenas com uma pena, um tinteiro e meia dúzia de escribas, Walsingham movia peças no tabuleiro irlandês como se fosse um jogo de xadrez onde cada peça era uma vida. E quando, em 1583, a rebelião finalmente foi esmagada com Desmond morto em algum campo lamacento de Minster, não houve tempo para comemorações. As terras dos rebeldes, vastas e férteis, já estavam sendo medidas, divididas, preparadas para um novo capítulo, a plantação inglesa. Colonos, seus amigos. Uma palavra que soava a progresso para uns e a usurpação para outros. Walsingham, é claro, estava no centro disso também, tecendo os fios de um futuro onde a Irlanda seria amarrada ainda mais ao destino da Inglaterra. Mas esses eram anos de ferro. Em 1580, a morte bateu à sua porta com uma crueldade que nem mesmo ele, acostumado a lidar com traições e execuções, poderia ignorar. Mary, sua filha mais nova, tinha apenas 7 anos quando a febre a levou. Não era um evento incomum, naqueles tempos, a morte das crianças era uma sombra que pairava sobre cada berço, uma estatística fria. 3 em cada 10 não chegavam à adolescência. Doenças que hoje são meros nomes em livros de medicina, varíola, escarlatina, febres misteriosas, ceifavam vidas como foices. Mas o silêncio nos arquivos é ensurdecedor. Nenhuma carta pessoal sobreviveu para nos dizer como Walsingham encarou aquele luto. Se chorou em particular, se amaldiçoou o céu, se simplesmente apertou os lábios e voltou ao trabalho, como fazia com tudo mais. Úrsula, sua esposa, é outra figura perdida nas brumas do tempo. Sabemos mais sobre as esposas de seus colegas, como Mildred Cecil, a astuta conselheira de Burghley, do que sobre a mulher que dividia o leito e as preocupações de Walsingham. Mas a vida, como sempre, seguia. Frances, sua outra filha, casou-se em 1583 com Sir Philip Sidney, o poeta-soldado, o homem que escreveria a defesa da poesia e Arcádia, e que encarnava o ideal renascentista do cavaleiro cortês. Um casamento arranjado por Walsingham.
apesar das reservas da rainha, afinal, Sidney era sobrinho do todo-poderoso Conde de Leicester, e alianças assim não se faziam por acaso. 3 anos depois, porém, o destino voltaria a golpear. Sidney morreria em batalha, e Frances, viúva aos 20 e poucos anos, se casaria novamente, desta vez com Robert Devereux, o impetuoso Conde de Essex, o homem que mais tarde inspiraria o Hamlet de Shakespeare. A filha do espião More tinha um destino tão turbulento quanto os complots que seu pai desvendava. E enquanto Frances dançava no salão da corte, entre versos e intrigas, Walsingham enfrentava uma ameaça que poderia desmoronar tudo. Em 1583, um homem chamado Francis Throckmorton, católico de uma família do norte, voltou da Europa com um plano nos bolsos e o diabo no coração. Não era um visionário, era um instrumento. Os exilados católicos ingleses, aqueles que sonhavam com a restauração da fé romana, haviam-lhe confiado uma missão: depor Elizabeth, libertar Maria Stuart de sua prisão doméstica no norte da Inglaterra, e coroá-la como a rainha legítima, sob a bênção de Roma e o apoio de Espanha e França. Throckmorton não agia sozinho. Tinha contatos na embaixada francesa, onde o próprio embaixador, Michel de Castelnau, parecia dispor de uma simpatia perigosa pela causa. Mas Walsingham já estava um passo à frente. Seus espiões, aqueles fantasmas que se moviam entre sombras e confissões, haviam infiltrado a casa do embaixador, perto de Fleet Street, e quando as provas caíram em suas mãos, não houve hesitação. Throckmorton foi preso, interrogado, e sob pressão, desfiou a trama inteira como novelos de lã suja. Os fios levavam a Paris, a Madrid, a Roma. E quando o veredicto chegou em 1584, a cabeça do conspirador rolou, mas não antes de Walsingham extrair dele cada nome, cada detalhe, cada prova de que a teia era muito maior do que um único homem. O golpe, porém, foi estratégico. Com a conspiração exposta, Walsingham pressionou Elizabeth a assinar o Bond of Association, um documento que transformava qualquer tentativa contra a vida da rainha em uma sentença de morte automática para os conspiradores e, crucialmente, para qualquer herdeiro envolvido. Maria Stuart, a rainha cativa, estava agora mais perto do cadafalso do que nunca. Não por acaso. Walsingham não jogava xadrez, jogava um jogo onde as peças eram vidas e o tabuleiro, o futuro de um reino. E enquanto a sombra da guerra com a Espanha se estendia sobre o horizonte, agravada pela excomunhão de Elizabeth em 1570, pela bênção de Felipe II aos conspiradores, pela crescente hostilidade entre as duas coroas, Walsingham afiou sua lâmina. Não havia mais espaço para dúvidas. A próxima jogada seria decisiva. E os ingleses, longe de se curvarem, responderam com uma audácia que faria tremer até os alicerces do Império Espanhol. Não foi por mero acaso que os navios de Felipe II, outrora recebidos com cautelosa hospitalidade nos portos ingleses, passaram a ser vistos como presas, ou pior, como troféus de uma guerra que já fervia em silêncio. A partir dos anos 1570, a Inglaterra deixou de lado a diplomacia de veludo e abraçou a espada. Os protestantes holandeses, sufocados pelo jugo espanhol nas Províncias Unidas, encontraram em Londres não apenas um refúgio, mas um aliado disposto a bancar sua rebelião com ouro, armas e sangue. Uma guerra que não era apenas deles, mas de todos que se recusavam a joelhos perante a cruz e a coroa de Madrid. E venceram. Não sem custos, não sem cicatrizes, mas venceram e porque a liberdade, quando defendida com unhas e dentes, não se rende a decretos papais nem a terços espanhóis. E então veio ele, Francis Drake, o dragão de Devon, cuja mera menção fazia os capitães espanhóis benzerem-se. Elizabeth, com um sorriso que era ao mesmo tempo bênção e desafio, deu-lhe carta branca. Protejam suas comunidades, disseram os panfletos oficiais. Defendam seu modo de vida, ecoavam os sermões. Mas todos sabiam o que isso significava. Drake não se limitou a defender, ele atacou. Saqueou Porto Belo, incendiou Cartagena, humilhou a frota espanhola em seu próprio quintal. E quando o mundo ainda tentava absorver a ousadia de um homem que roubava ouro das entranhas do império, ele fez algo ainda mais insolente, circunnavegou o globo, não como um explorador mas como um predador, voltando com navios carregados de tesouros que tecnicamente pertenciam a Felipe II. Um recado claro, escrito em dobrões e canhão, a Inglaterra não pedia permissão. Enquanto isso, a serpente espanhola se enroscava mais perto de casa. Os rebeldes irlandeses, alimentados por ouro e promessas de Madrid, transformaram a ilha em um barril de pólvora. E os conspiradores? Ah, eles nunca dormiam. Throckmorton havia sido apenas um ensaio. Agora era a vez de Anthony Babington, um jovem católico com o coração cheio de fé e a cabeça cheia de ilusões.
Como seu predecessor, ele teceu sua teia entre Roma e Londres, sonhando com uma Inglaterra de volta ao redil papal, e com Maria Stuart no trono. Cartas em cifras, encontros clandestinos, juramentos de sangue. Tudo muito romântico, se não fosse pelo pequeno detalhe de que Walsingham já havia infiltrado seus homens no jogo. Poley e Gifford, nomes que soavam como amigos, mas que na verdade, eram as garras do Spymaster. Cada palavra de Babington, cada suspiro de Maria, cada plano traçado no escuro era cuidadosamente colhido, decifrado, arquivado. Walsingham não queria apenas evitar a traição, ele queria prová-la. E quando Babington, em sua arrogância, escreveu diretamente à rainha escocesa, selando com tinta o que já estava selado com destino, o mestre dos espiões sorriu. Finalmente, tinha em mãos não apenas uma confissão, mas um veredicto. O julho de 1586 foi quente demais para coincidências. 10 dias, apenas 10 dias, a separam a carta de Babington da resposta de Maria. 10 dias para Walsingham decifrar, traduzir e apresentar a Elizabeth o que ela tanto temia, a prova irrefutável de que sua prima não era uma mártir, mas uma conspiradora. As palavras de Maria, uma vez decodificadas, eram uma sentença de morte assinada por sua própria mão. Prossigam, ela havia escrito. O resto era detalhe. Babington e seus cúmplices não tiveram tempo para saborear o gosto da traição. Em semanas, seus corpos foram reduzidos a pedaços em praça pública, um espetáculo grotesco que servia de aviso. A coroa não perdoava, o Estado não esquecia. Quanto a Maria, bem, Fotheringhay Castle não era um palácio, mas um tribunal. E os pares do reino, reunidos sob olhares severos, não eram juízes, mas carrascos disfarçados. Elizabeth, é claro, não compareceu. Talvez por medo, talvez por cálculo. Mas quando o veredicto foi lido, culpada, até ela soube que não havia volta. A Bond of Association, aquele documento sinistro que transformava qualquer atentado contra a rainha em uma sentença coletiva, havia sido assinado por suas próprias mãos. Maria Stuart estava condenada antes mesmo de o carrasco afiar sua espada. Foi em fevereiro de 1587 que o papel ganhou sangue. Elizabeth hesitou, como sempre fazia quando o peso da história recaía sobre seus ombros. Assinou o mandato de execução, e no mesmo instante tentou retratá-lo. Mas Walsingham e Cecil não eram homens de meias medidas. O documento foi levado adiante antes que a tinta secasse. Quando Maria subiu ao cadafalso em Fotheringhay, vestida de preto como uma viúva da própria ambição, a Inglaterra inteira conteve a respiração. 3 golpes do machado. Um reino livre de sua sombra. A rainha, é claro, ficou furiosa. Davison, o infeliz secretário que levou a notícia ao conselho privado, tornou-se o bode expiatório de sua fúria. Walsingham, porém, permaneceu impassível. Ele sabia o que vinha a seguir, porque enquanto Londres ainda digeria a morte de Maria, os portos de Lisboa e Cádiz fervilhavam com uma atividade que não era de comércio, mas de guerra. 12 meses depois do cadafalso de Fotheringhay, uma frota como nenhuma outra zarpou rumo ao norte. 130 navios, milhares de homens, uma missão abençoada por Deus e pelo rei, conquistar a Inglaterra. E em Calais, o Duque de Parma aguardava com seus terços invencíveis, pronto para embarcar assim que a armada abrisse caminho. O jogo de Walsingham estava prestes a entrar em seu ato final. E desta vez, o tabuleiro não era um mapa de conspirações, mas o próprio Canal da Mancha. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. Enquanto a invencível armada cortava as águas do canal com suas velas inchadas pelo vento da história, Walsingham já havia tecido sua última rede de intrigas. Não bastava esperar pelo desastre, era preciso acelerá-lo. Os meses que antecederam maio de 1588 foram um turbilhão de manobras nas sombras. Seus agentes, espalhados como peões em um tabuleiro europeu, trabalhavam sem descanso. Em Constantinopla, sussurros bem colocados acenderam a cobiça do sultão. Por que não atacar a Espanha agora, quando sua frota está ocupada ao norte? Os otomanos, mestres no jogo de alianças voláteis, ponderaram. Uma ofensiva no Mediterrâneo dividiria as forças de Felipe II, forçando-o a escolher entre defender suas possessões no sul ou arriscar tudo na Inglaterra. Era uma jogada ousada, e quase funcionou. Por semanas os espiões de Walsingham alimentaram a corte otomana com relatórios falsos sobre a fraqueza espanhola, enquanto os embaixadores espanhóis em Istambul suavam frio. Mas o tempo, como sempre, era implacável. A armada zarpou de Lisboa antes que os canhões otomanos pudessem rugir. E então, veio o verão de 1588. Os navios espanhóis, imensos e lentos, avançavam em formação cerrada como uma fortaleza flutuante. Walsingham em Londres acompanhava cada movimento com uma mistura de cálculo frio e ansiedade velada.
Sabia que a batalha não seria decidida apenas no mar. Enquanto a frota inglesa, mais ágil e bem comandada por Drake e Howard, hostilizava os espanhóis com táticas de guerrilha naval, ele orquestrava algo muito mais sinistro em terra. Foi em agosto, quando o vento mudou, que o inferno se soltou. Os ingleses, impossibilitados de afundar a armada em combate aberto, recorreram a um truque tão antigo quanto a guerra: fogo. 8 navios velhos carregados com piche, enxofre e qualquer coisa que queimasse, foram lançados contra os espanhóis ancorados em Calais. As chamas devoraram o céu noturno, iluminando o pânico nos rostos dos soldados de Felipe II. Os navios, desgovernados, colidiam uns com os outros. E então, como se o próprio Deus protestante tivesse soprado contra a Espanha, veio a tempestade. O vento norte, implacável, empurrou a armada desorganizada para o mar aberto. Os capitães espanhóis, já desorientados, viram-se arrastados para as águas traiçoeiras do norte, onde os recifes da Escócia e da Irlanda aguardavam como lâmina afiada. Walsingham, doente mas lúcido, soube aproveitar o momento. Enquanto os restos da frota se espalhavam como folhas ao vento, suas ordens cruzavam o mar. Nenhum sobrevivente deve viver para contar como a Inglaterra pode ser vulnerável. Na Irlanda, a caçada começou. Richard Bingham, o governador de Connacht, homem de mão dura e lealdade inquestionável, recebeu instruções claras: localizar os naufragados, interrogá-los e, se necessário, eliminá-los. A misericórdia aqui é traição, escreveu Walsingham em uma carta selada com cera preta. Não era crueldade gratuita, era matemática pura. Cada espanhol vivo era uma semente de rebelião, um ponto de contato para futuras invasões. Os corpos se amontoaram nas praias de Kerry e Donegal, enquanto os poucos que escaparam, arrastando-se pelas terras altas escocesas, contariam histórias de uma ilha que os havia engolido vivos. Mas a guerra não terminara. Enquanto a Inglaterra comemorava sua vitória, Walsingham, já consumido pela doença, sabia que Felipe II não desistiria tão facilmente. Seu corpo, outrora ágil, agora se curvava sob o peso de pedras nos rins e uma dor surda que os médicos da época não sabiam nomear. Hoje, suspeitaríamos do pior. Ainda assim, ele se recusava a parar. Sua mesa em Setin Lane seguia abarrotada de despachos, seus espiões ainda tecendo fios invisíveis pela Europa. Em 1589, quando Drake e Norris partiram em sua contra-armada, uma expedição de vingança contra a Espanha, foi Walsingham quem forneceu os mapas, os nomes dos traidores locais e as rotas seguras. Mas a sorte dessa vez não sorriu para a Inglaterra. A tomada de Corunha falhou, e a campanha virou um desastre caro. O secretário, já pálido como cera, absorveu o golpe em silêncio. A rainha, sempre parcimoniosa, recuou em financiar novas aventuras. A guerra se ganha com ouro tanto quanto com aço, murmurava ele para seus clerks, enquanto assinava mais uma carta com a mão trêmula. O inverno de 1590 chegou cedo. Walsingham, confinado à cama, ditava suas últimas ordens entre acessos de febre. Em 6 de abril, o homem que havia salvado a Inglaterra mais vezes do que ela jamais saberia fechou os olhos para sempre. Não houve pompa excessiva em seu funeral. Elizabeth, sempre pragmática, não podia bancar o luxo. Seu túmulo em St. Paul's, marcante mas modesto, seria engolido pelas chamas séculos depois. Só restaria o legado, uma rede de espionagem tão avançada que seus métodos ainda ecoam nos serviços secretos modernos. Quando morreu, a guerra com a Espanha ainda ardia. Nos anos seguintes, novas armadas seriam montadas, novas conspirações desvendadas. Mas sem Walsingham, algo se perdeu. Ele havia sido o escudo invisível da Inglaterra, o homem que transformará a paranoia em estratégia e a traição em arma. Sua última lição, gravada a fogo na história, era simples: no mundo de lobos, só sobrevive quem enxerga na escuridão. Mas a Inglaterra não se curvou. Quando o vento da história soprava contra, ela se firmou como um carvalho nas tempestades. Os anos finais do reinado de Elizabeth foram um teste de fogo, a Irlanda em chamas, a Espanha ainda a espreitar, a sucessão um enigma perigoso. E, no entanto, o regime sobreviveu. Não por sorte, mas porque Walsingham havia forjado um sistema que resistia até sem ele. A Irlanda, esse espinho cravado no flanco inglês, finalmente caiu sob o domínio da coroa no início do século XVII. Não sem sangue, não sem custos exorbitantes, mas a união foi selada. A paz com a Espanha em 1604 não foi um gesto de fraqueza, mas o reconhecimento de que o império de Felipe II, outrora invencível, agora se arrastava ferido. E quando Elizabeth expirou em 1603, deixando um trono vazio e um reino à beira do abismo, quem garantiu que a transição não fosse um banho de sangue?
O filho de Cecil, Robert, herdeiro político do próprio Walsingham, orquestrou com mãos firmes a chegada de Jaime VI da Escócia, protestante astuto e, acima de tudo, seguro. O pesadelo de uma restauração católica, como que se abateu sobre a Inglaterra com Maria Tudor, foi afastado para sempre. Walsingham não viveu para ver, mas foi sua guerra que ganhou. Ele havia passado a vida decifrando sombras, desmontando conspirações antes que elas nascessem, transformando a paranoia em política de Estado. Quando Mary Stuart rolou no cadafalso, quando os navios espanhóis afundaram no canal, quando os lordes irlandeses foram esmagados ou exilados, foi o legado de Walsingham que ecoou. A Inglaterra não seria mais a presa fácil de Roma ou Madrid. Não seria mais um reino dividido por heresias e traições. Seria uma nação onde a fé se escolhia sem o medo da fogueira, não por bondade, mas porque a tolerância, no fim das contas, era o melhor antídoto contra a rebelião. Eis o homem que redefiniu o poder inglês, secretário de Estado por 17 anos, arquiteto de uma burocracia que funcionava como uma máquina de guerra, mestre espião antes mesmo que o termo existisse. Sob suas mãos, a Inglaterra deixou de ser um jogador secundário para se tornar peça central no tabuleiro europeu. Gerenciou a Irlanda com punho de ferro, negociou com embaixadas estrangeiras como um jogador de xadrez, manipulou o conselho privado, as finanças, a própria religião do reino, tudo em nome de um único objetivo: sobrevivência. Sim, havia uma crueldade nele, uma frieza calculada que hoje nos faz estremecer. Mary Stuart não foi sua primeira vítima, nem seria a última. Os comandantes que ele apoiou na Irlanda não conheciam piedade, e ele sabia disso. Mas Walsingham não agia por sadismo. Agia porque entendia uma verdade brutal. Em um mundo onde os inimigos não hesitavam em degolar crianças para tomar um trono, a clemência era um luxo que a Inglaterra não podia pagar. Compará-lo a Cecil é quase injusto. Onde Cecil era o estrategista paciente, Walsingham era o fogo que queimava rápido e decisivo. Juntos foram a dupla que sustentou Elizabeth no trono por 45 anos, um reinado que sem eles, poderia ter durado semanas. E quando a rainha morreu, quando Jaime VI cruzou a fronteira para claimar sua coroa, foi a estrutura que eles construíram que garantiu que a Inglaterra não mergulhasse no caos. Então, foi justo? Valia a pena? A história não julga com moralismos, julga com resultados. E o resultado é este: a Inglaterra de Walsingham não quebrou, não se rendou, não voltou a ser uma colônia espiritual de Roma. Tornou-se pela primeira vez uma potência que ditava as regras do jogo. Talvez ele tenha sido implacável. Talvez suas mãos estivessem manchadas. Mas quando olhamos para trás, para aquele homem que trabalhou até a exaustão, que dormia com relatórios de espionagem sob o travesseiro, que viu seus filhos morrerem enquanto ele salvava um reino, pergunto: o que você teria feito no lugar dele? A Inglaterra que conhecemos nasceu nas sombras que Walsingham iluminou. E isso, meu caro, não é legado. É vitória.